Você ama o seu gato e procura sempre oferecer o melhor para ele, claro. Mas na alimentação natural, um pequeno erro pode causar, como é que eu posso dizer? Pode gerar um problema muito sério lá na frente, a longo prazo, para o seu amigo de quatro patas, né? E você não quer isso para ele. Tá pensando em dar uma alimentação mais natural para ele, mas no fundo você está acabando prejudicando o seu gato. Bom, pensando nisso, eu criei uma lista chamada de tier list. E nessa lista eu trouxe alguns alimentos que eu recomendo para você dar para o seu amigo gato. E essa lista ela vai do mais alto, que é a letra S, até o mais baixo, que é a lanterninha, que é o perigo vermelho mesmo, é o alerta vermelho, que é a letra F. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. E é por isso que eu montei essa lista, classificando os alimentos, para poder te dar uma luz na hora de você começar a introduzir a alimentação natural para o seu gato. Principalmente se ele tiver mais de 7 anos, né? Se ele já for um gato idoso, é complicado. Você tem que tomar muito cuidado com os gatos idosos. E antes da gente começar, eu vou deixar aqui uma coisa bem explícita. Tá? Esse vídeo aqui, ele é educativo. E eu sou um tutor que procura estudar muito, buscar informação, ir atrás de novidade para trazer para vocês. Eu não sou um veterinário, beleza? Bem, e qualquer mudança na dieta do seu gato, principalmente se ele já for idoso, ou se tiver com algum problema de saúde, ou até renal mesmo, esse tipo de dieta, de alimentação, ela tem que ser validada pelo seu veterinário de confiança, ou um veterinário nutrólogo, né, que cuida de nutrição animal. Você deve levar esse tipo de alimentação para ele e perguntar as quantidades, as proporções, tudo direitinho, tá bom? Eu aqui só estou dando um caminho. Agora, você deve realmente procurar o seu veterinário e conversar com ele a respeito. Estamos combinados aqui? Então vamos partir para a nossa tier list sobre alimentação natural para gatos, tá bom? Então se ajeita aí na poltrona, né? Pega um copinho, uma canequinha de café. Se for o caso, chama o seu amigo, sua amiguinha aí, peluda, e vamos partir para o vídeo. Bom, vamos partir para a letra S, né? A nossa tier S, que eu coloquei aqui a alimentação natural crua. Mas calma, que eu vou explicar o porquê da alimentação natural crua. O seu gato, se tivesse na natureza, ele ia comer roedor, ia comer pássaro, esse tipo de coisa. Ele ia comer carne com osso, ia comer com tudo. Então, nessa alimentação natural crua, que está na classificação S, que é o topo do topo, né, você vai simular como se ele estivesse se alimentando na natureza. Você vai pegar carne, vai moer, vai pegar pescoço de frango cru e vai botar junto com a carne e vai moer tudo junto. Com osso e tudo mesmo, porque o osso do pescoço do frango é considerado como um osso mole. Ele não vai criar lasca e nem nenhum ponto de perfuração. Além disso, quando você moer tudo, você vai criar uma certa crocância na comida para o seu gato. E essa crocância vai ajudar, que são os ossos, né,
tudo triturado, os ossos do pescoço, do frango, tudo triturado, vai ajudar a limpar também os dentes do seu gato, certo? E na imagem que está ali representada, eu deixei um potinho de suplemento, mas aí vem o pulo do gato. Você tem que ir no seu veterinário de confiança ou nutrólogo, não sei, aí vai depender de você. Você tem que ir lá, explicar o que você quer dar esse tipo de alimentação para o seu gato e ele vai te passar as proporções de carne, de frango, no caso, né, o pescoço do frango cru, triturado. E se for o caso de uma suplementação, ele vai te indicar uma suplementação que você pode comprar na pet shop. Por isso que eu deixei lá na imagem o potinho de suplemento vitamínico para gato. Né? Mas essas proporções, essas quantidades, quem vai te passar direitinho é o veterinário. Não vai fazendo por conta não, que tá errado. Quem tem que te passar isso é o veterinário nutrólogo ou nutricionista felino. Você vai lá e vai levar isso para ele, tá bom? Então, para nossa tier list, na letra S, eu vou colocar a alimentação natural crua. Ela é o top do top, é o melhor que você vai conseguir aí para o seu amigo, né? Você vai estar tentando simular o que ele estaria comendo na natureza. E você sabe, né? Na natureza o gato ele se alimenta sempre do melhor. Né? Então ele come carne, osso, pena, vai tudo junto. Não se preocupe. Você indo no veterinário te explicando isso, é top. Na nossa classificação da tier list, a próxima letra seria a letra A. E aqui eu coloquei a alimentação natural cozida e sem ossos. É excelente, ela é muito boa também para isso. O que você pode fazer? Você vai pegar legumes, tá? Chuchu, um pouquinho de abóbora, um pouquinho de batata doce, e você vai cozinhar isso daí junto com peito de frango, que é uma carne muito boa para o gato e de fácil digestão. E você vai cozinhar isso tudo lá para eles, né? E vai dar para o seu gato. Sendo que tem um detalhe aí. No cozimento, o alimento acaba perdendo algumas proteínas, algumas vitaminas, vai perder no cozimento. Então, o que você tem que fazer? Você vai ter que suplementar. Tá? Por isso que também tem a imagem do potinho lá de suplemento vitamínico para o gato. Mas como você vai suplementar isso? Tá? Antes de mais nada, como eu sempre falei, eu vou dizer aqui para você. Né? Você vai pegar a receita, vai levar para o seu veterinário e ele vai te dizer o que é certo e o que não é. Até a quantidade de suplemento, ele é que vai dizer para você. Coloca tantas colherzinhas. Beleza. Mas o que eu ia falar a respeito da alimentação natural cozida? Você tem que suplementar, porque no cozimento ela perde algumas vitaminas, algumas proteínas, isso aí é destruído no cozimento. Então você faz a suplementação. Mas essa suplementação tem que ser feita quando você vai servir para o seu felino, para o seu gato. Vou dar um exemplo. Você fez lá um caldo com os legumes, né? Com brócolis. Brócolis é bom, você pode dar brócolis para o gato. Cenoura, chuchu, que é rico em água. Né? Peito de frango cozido ali, sem osso nenhum. Aí você pega um caldinho junto ali, bota lá os legumes tudo em pedaço. Ou você pode bater tudo no liquidificador, tanto faz. E quando você for servir, você serve numa temperatura de mais ou menos aí uns 30 graus, 32 graus. Por quê? Porque isso daí está simulando
a temperatura de uma presa que o gato acabou de abater. Isso aí vai estimular ele a comer. Outro detalhe é a liberação de cheiros. Por quê? Não sei se vocês sabem, mas eu vou explicar aqui para vocês. Talvez alguns já saibam disso, mas eu vou explicar de novo. Conforme vai passando o tempo, né, os anos, os nossos amigos felinos vai perdendo a capacidade olfativa, vai diminuindo. Então, às vezes, seu gato idoso ali, com uma certa idade, ele não quer comer, mas, sei lá, você bota a comida lá e ele não cheira assim e não come. Não é maldade ou frescura do gato, é simplesmente porque ele não está sentindo o odor do alimento. E se você pegar esse alimento cozido, lembrando, nada de tempero, tá? Nada de sal, óleo, fora, nada disso. Só cozinha com água e mais nada. Então, quando você aquece, você faz o alimento liberar um aroma e ajuda o gato a sentir o cheiro. Isso vai estimular ele a comer. E quando você colocar no prato, ou você tritura tudo, ou você bota em pedaços, vai depender do seu gato. Você pega um pouco do suplemento e joga por cima da comida. Não cozinha o suplemento junto com o alimento. Não vai adiantar nada, tá bom? Mas é o que eu repito aqui. Quem tem que dizer o que o seu gato vai comer, o que ele não vai comer, e a quantidade de suplementação, inclusive até o tipo de suplementação, é o seu veterinário. Bom, a alimentação natural cozida é o caminho mais seguro e correto para quem quer sair da ração industrializada para um alimento mais balanceado e que é muito bem aceito pelos gatos. Bem, aqui nós vamos para nossa letra a tier A. E qual alimento que eu escolhi para colocar aí? Eu escolhi o coração de frango ou o coração bovino também. Você pode escolher um ou outro. Por que o coração? O coração ele é rico em taurina. E para os gatos, os gatos não produzem esse aminoácido. Ele é muito importante para a saúde felina. Por quê? Evita problemas do coração e auxilia muito na visão dos gatos. Por isso você tem que fornecer taurina para os gatos. Mas lembrando, o coração de frango ou bovino, tanto faz, você não pode pegar e oferecer ele como alimento. Você pode oferecer ele como um petisco. De vez em quando você dá para o gato. Você não deve dar isso só como alimento para ele, porque você vai acabar gerando também problemas, né? O equilíbrio na alimentação é tudo nesse caso aqui. Então, lembre-se, uma dieta bem balanceada, tá bom? Agora nós vamos para a letra C, o tier C, que é o alerta amarelo. E aqui esse alimento vai gerar um pouco de polêmica, porque tem muito tutor de gato, eu também pensava nessa forma. Tem muito tutor de gato pensando que esse alimento que eu vou falar agora podia dar ele pura e simplesmente para o gato que estava tudo bem. Né? E o alimento que eu escolhi para colocar agora na letra C da nossa lista é o peixe. Aí você vai me perguntar, poxa, mas logo peixe, gato adora peixe. Eu sei, gato adora peixe. Mas ele vai para alerta amarelo. Né? Por quê? Eu vou explicar. O peixe cru pode conter uma enzima chamada tiaminase. E essa enzima ela destrói a vitamina B1 do corpo do seu gato.
ela ataca a B1, ela acaba com a B1. E essa vitamina ela é essencial para o corpo do gato. Então você não pode ficar dando muito peixe pro gato. Como muita gente acha que dar só peixe é bom. Não. Você não pode ficar dando muito peixe para ele. O peixe em si, ele é muito rico em fósforo. E se o seu gato, que já tem uma certa idade, ou ele já apresenta um problema renal, isso aí é péssimo para ele, porque vai sobrecarregar os rins. Então, você não deve dar só peixe para o seu gato. Mas aí você vai me fazer a pergunta, né? Tá, Lene, mas eu posso ou não posso oferecer o peixe pro gato? Sim, você pode. Você pode dar o peixe para o gato. Ele tem que ser cozido, sem espinha e sem nenhum tipo de tempero. Você não pode botar sal, cebola, alho, tempero nenhum. É só o peixe cozido. E você dá para ele como se fosse um petisco, um agrado, né? O problema de dar peixe direto para o seu gato também, você acaba viciando o paladar do seu gato. E com isso, o que vai acontecer? Ele vai querer comer só peixe. Vai ficar rejeitando qualquer outro tipo de alimento que você for dar para ele, mais balanceado, que vai trazer benefícios para o seu gato. Então, só peixe? Não. O tipo de peixe que você pode dar para o gato é sardinha ou atum. Lembrando, cozido e sem nenhum tipo de tempero, ok? E mais uma vez eu deixo o alerta aqui. Antes de você oferecer qualquer tipo de petisco novo ou alimento novo para o seu felino, converse com o seu veterinário. Mostra para ele o que você quer fazer, o que você quer dar, e ele vai te orientar direitinho. E atrapalhando um pouquinho aí esse vídeo sobre os alimentos da tier list, eu vou deixar um pedido aqui para vocês. Como muitos sabem, eu não estou trabalhando, estou de licença médica por conta da cirurgia que eu fiz. Tem vídeo aí no canal explicando direitinho o que aconteceu comigo, como eu estou procurando agir agora. E, bom, como eu não estou trabalhando, não tenho nenhuma outra fonte de renda. E para você me ajudar, se você quiser me ajudar, eu vou deixar na descrição do vídeo links ou então um comentário. Também vai ter o link lá de alguns produtos que eu recomendo do Mercado Livre. Você pode ficar tranquilo que não vai ter acréscimo de preço a mais para você, não vai ter nada. Mas você comprando um produto que eu indico, eu vou ganhar uma comissão que vai me ajudar a manter o canal e a me manter também, inclusive comprar ração para meus gatos. Tá bom? Então, se você quiser me ajudar, você pode me ajudar compartilhando esse vídeo ou então acessando o link lá dos produtos que eu estou indicando no Mercado Livre, que você comprando lá, eu vou ganhar uma comissãozinha que vai me ajudar a me manter e a manter os meus gatos também. Perfeito? Recado dado, vamos voltar para a nossa tier list, tá bom? Tier list B, que nesse caso é um bom coadjuvante. E o que alimento é esse que eu vou indicar? É o caldo de ossos. Sem tempero, tá? O que você vai fazer aqui? Você pode pegar pescoço de frango, pode cozinhar. Tem uma parte da asa do frango também que aqui, bom, eu conheço como tulipa. Eu não sei qual é o nome que eles dão aí. Onde vocês moram, eu não sei qual é o nome. Mas é chamado de tulipa. Você pode botar o pescoço de frango, essa tulipa e mais alguns ossos. Você pode, inclusive, no açougue pedir o osso. Não muito grande, tá? Você pede o osso pequeno para poder cozinhar.
E esse caldo de ossos sem tempero, lembrando, não pode ter sal, óleo, cebola, nada. É só cozido na água. Depois que você cozinhar, você coa tudo e oferece para o seu gato. Morno, uma temperatura aí, como eu já falei antes, né? 32, 34 graus. Porque é uma temperatura como se tivesse abatido uma presa e vai levantar o odor, vai liberar odor, que vai ajudar o seu gato, se ele tem mais idade, ele perdeu um pouquinho da capacidade olfativa, então vai ajudar ele a sentir o cheiro daquele alimento ali. Né? E, claro, é um ótimo coadjuvante porque se o seu gato já tem problema urinário ou ele ingere pouca água, isso aqui vai fazer ele beber muito mais água. E, querendo ou não, vai sustentar ele um pouco, porque os ossos vão liberar os nutrientes na água, né, do cozimento. E para adicionar um pouquinho de colágeno também, para fortificar as juntas do gato, a dica que eu vou dar aqui, que também tem um vídeo no canal falando sobre isso. Pé de galinha. Quando você estiver cozinhando tudo ali, você adiciona 2, 3 pés de galinha, eu não sei qual a quantidade que você vai fazer. Você adiciona ali na água e deixa cozinhar, porque o pé de galinha vai liberar colágeno e esse colágeno vai ser muito bom para as articulações do seu gato também. Além de hidratar melhor ele, você vai estar ajudando nas articulações do seu gato. Então, caldo de ossos é muito bom para os nossos felinos. Perfeito? Para a tier F, que é o alerta vermelho, eu vou falar uma coisa que também pode gerar um pouquinho de polêmica. Eu cometi esse erro no início e, graças a Deus, eu fazendo minhas pesquisas, eu já vi onde eu estava errando. O alimento que eu vou colocar na classificação F, que é alerta vermelho, é a carne moída. Aquela que você vai no açougue e pede para moer, você deve estar pensando, né? Eu dou carne moída para o meu gato, ele só come carne. Né? Ótimo. Eu estou fazendo o melhor para o meu gato. Não, infelizmente você não está fazendo o melhor pelo seu amigo ou sua amiguinha aí. Né? Por quê? Bem, primeiro, carne moída crua pode ter alguma bactéria, algum vírus, alguma coisa ali que vai afetar a saúde do seu gato. Vou dar um exemplo, eu não sei nem se aplica, mas um exemplo básico é tipo a salmonela. Você não dá alimento cru para o seu gato por causa disso. Ele pode acabar contraindo essa bactéria salmonela e vai prejudicar muito o seu gato. Além disso, a carne moída ela é rica em fósforo e pobre em cálcio. Então, se você der só a carne moída para o seu gato, o que vai acontecer? Vamos aqui partir para a informação nua e crua, né? A real. O que vai acontecer? Se o seu gato só comer a carne moída, o corpo dele vai começar a extrair o cálcio que é baixo na carne dos próprios ossos. E isso aí, a longo prazo, você vai gerar um problema muito grande aí para o seu gato. Então, a carne moída ela não é um alimento principal, por exemplo, que você dê ali para o seu gato. Né? Ela entra como um componente ali da dieta. Você tem que dar carne e alguns complementos. Não dê somente carne moída, porque você vai estar prejudicando o seu gato a longo prazo. E um outro alimento aqui, bom, não é bem um alimento, bom, não deixa de ser alimento, é alimento. E uma outra, vamos dizer que atitude que tem tutor que comete por aí, né, uma ação, assim, uma outra ação que muito tutor comete por aí, eu mesmo já cometi muito essa falha e hoje eu não faço mais.
Quando está todo mundo reunido ali na mesa, comendo, aí sobrou aquele restinho de comida no prato de cada um, aí você pega aquele restinho, junta tudo, você vai lá e dá essa comida para o seu gato. Ou até para o seu cachorro. Pessoal, gateiros ou gateiras de plantão aí que estão assistindo o vídeo, não faça isso. Por quê? A comida para nós ela é temperada. A gente tem que botar um temperozinho para dar um sabor diferenciado nela. Eu vou dar um exemplo. No arroz você coloca sal, né, e alho para dar um gostinho melhor. E a carne, quem é que não gosta de uma carne acebolada? Eu adoro. Chega a me dar até água na boca, né? Você faz aquele bifezinho com aquela cebola caramelizada, nossa, é uma delícia. Só que para os gatos, o tempero é um veneno, você não deve dar. Por quê? Eu vou dar o exemplo da cebola que você faz na carne e o alho que você coloca lá no arroz. Tanto a cebola quanto o alho, eles destroem os glóbulos vermelhos dos gatos, fazendo com que os nossos amiguinhos peludos aí tenham um sério problema de anemia. Então, resto de alimento de humano tem que continuar no prato de humano. Sobrou comida, você junta tudo ali. Sobrou comida, você junta e joga no lixo. Não dê comida humana, de gente, para o seu gato. Não faça isso, porque você vai estar prejudicando ele e muito. Tá bom? Por isso que eu coloco aqui na letra F, né, que é o alerta vermelho máximo. Você também não deve dar isso para o seu gato, né? Depois de listar esses alimentos aí, fazer essa lista, eu vou deixar um alerta aqui para vocês. E o alerta é: o equilíbrio é fundamental. Ao oferecer uma alimentação natural, você tem que ter variedade, equilíbrio e acompanhamento profissional. Não sai tentando adivinhar o que o seu gato, né, pode querer comer, o que é bom e o que não é. Não faz isso não. Vai no seu veterinário lá de confiança ou no nutrólogo, né, e conversa com ele, vê o que você pode dar para o seu gato, conta o histórico para ele do seu felino aí, e ele vai te orientar direitinho. Mais uma coisa eu digo, alimentação natural ou AN, né, como você vai ver aí em muito lugar sendo especificado como AN, alimentação natural, é o melhor alimento que você pode dar para o seu felino. Lógico, temos rações aí no mercado, no pet shop, de ótima qualidade, ração seca. Mas o gato não vai viver somente de ração seca. Você tem que dar uma variada também, né? E por isso que eu criei essa tier list aqui, para te ajudar a dar um alimento diferenciado para o seu gato. Principalmente se ele já tiver uma certa idade. Tá bom? Então, eu quero saber aí de você. Deixa escrito aqui no comentário para mim, dizendo qual é o tipo de alimento dessa lista que eu fiz aí que você já deu para o seu gato. Ou se você já está pensando em adotar uma alimentação mais natural para o seu amigo ou para a sua amiga. Tá? Deixa aí no comentário, eu leio todos. Eu posso demorar um pouquinho, mas eu garanto que eu vou ler e vou responder o seu comentário. Tá bom? No mais é isso. Fica o meu alerta aqui para você nunca, mas nunca dar nenhum tipo de alimento ou petisco novo para o seu gato antes de consultar o seu veterinário de confiança ou nutrólogo, porque ele é que vai te orientar e dizer as proporções certinhas que você tem que utilizar ou não. Né? Os meus gatos aqui, de vez em quando eu faço uma coisinha diferente,
e dou para eles, mas sempre com a orientação do veterinário. Tá bom, pessoal? Então, mais uma vez, obrigado aí por estarem assistindo o meu vídeo. Faço novamente o pedido aí para vocês, se forem me ajudar, acessar o link do Mercado Livre aí para comprar alguns produtos, que vai me gerar uma comissão. Ou então você pode compartilhar esse vídeo aqui com aquele seu amigo, tutor de gato, né? Que está começando agora e não sabe por onde começar na alimentação natural. Indique esse vídeo para ele. Eu tenho certeza que vai ajudar e vai abrir muito a mente da pessoa. Tá bom? Mais uma vez, obrigado. Fiquem com Deus, fiquem na paz e cuidem muito bem de seus gatinhos. Tchau, tchau, meus amigos. Até o próximo vídeo.